Bem-vindos à Ação Nerds, eu sou o João Gustavo. E a partir de agora, está começando mais um Caldeirão Nerd. E o assunto de hoje é morte. Continuando a série de vídeos que eu fiz para a casa de El, hoje eu trago até vocês a morte do Superman agora no Caldeirão Nerd. A morte do Superman foi escrita e desenhada por Dan Jurgens e outros autores e chegou às bancas em 1993. Na trama, nós acompanhamos o surgimento de Apocalipse, um monstro furioso e descomunal que deixa um verdadeiro rastro de destruição por onde passa. Seu surgimento chama a atenção da Liga da Justiça da América, que parte em seu encalço. Após derrotar toda a Liga da Justiça, o Apocalipse se dirige então para a Metrópolis. E depois de uma batalha bombástica, Superman finalmente derrota o Apocalipse. Mas essa batalha custa a vida do Homem de Aço. A morte do Superman foi mais do que uma história de super-heróis. Ela foi um verdadeiro evento. Só que o mais interessante é que a morte do Superman sequer estava nos planos da equipe artística do título. Na época, o Superman tinha 4 revistas mensais. Superman, escrita e desenhada por Dan Jurgens. Action Comics, escrita por Roger Stern e desenhada por Jackson Guice. Adventures of Superman, escrita por Jerry Ordway e desenhada por Tom Grummett. E The Man of Steel, escrita por Lois Simonson e desenhada por John Bogdanove. The Superman books were linked together. We were having one of these meetings, and we had come up with the wedding of Superman and Lois. And we asked Jeanette Kahn, who was the publisher, to listen to the idea. And Jeanette said, "Oh, you can't do that. We can't have them married because they're not married in the TV show." And as she closed the door, Jerry Ordway said what he always says, which is, "Let's just kill him." And instead of laughing it off this time, we said, yeah, let's just kill it. E foi assim que surgiu a morte do Superman. Analisando a história friamente, ela nem é tão marcante. São basicamente 7 edições de pura porrada. São 7 edições do Superman tentando conter o Apocalipse. A história percorreu as 4 revistas de linha do personagem. E é impressionante a maneira orgânica como ela se desenrola. É uma história contínua. Isso mostra como essas 8 pessoas que trabalhavam em títulos diferentes eram uma equipe coesa e fechada. A edição 75 da revista Superman, que foi onde o herói morreu, vendeu na época cerca de 3,5 milhões de cópias. Todo esse acontecimento chamou a atenção da mídia especializada e a morte do Superman foi divulgada amplamente nos jornais de todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, em pleno Jornal Nacional. A revista foi suspensa por 3 meses para dar aquele clima de que o herói não voltaria mais. Logo depois vem a segunda etapa, que são as consequências dessa morte. E aí que começa o funeral para um amigo. E eu vou dizer para vocês que é a parte que eu mais gosto dessa saga. Que você vê claramente a importância do Superman para o mundo e para os amigos ao redor dele. Então você vê todo o sofrimento da Lois, do Jimmy, do Perry e principalmente dos pais do Clark. Porque o Superman foi enterrado com toda a pompa, como se fosse um chefe de estado. Todos os heróis compareceram, os líderes de todas as nações. Mas os pais do Clark não puderam estar perto do filho. Porque para a grande mídia, quem morreu foi o Superman e não o Clark Kent. Então aqueles que estavam na vida do Clark desde o começo não puderam estar com eles no fim. E por fim, como todo ícone não morre, nós tivemos o retorno do Superman. Nos Estados Unidos, essa história teve outro nome, The Reign of the Superman. Clara referência à primeira encarnação do personagem, criada por Jerry Siegel e Joe Shuster. Foi criada em 1933. E nela o Superman não era como a gente conhecia. Ele era um vilão careca que tinha poderes mentais. E o nome dessa primeira história era The Reign of the Superman. E eu devo dizer que as histórias que compõem o retorno do Superman são bem melhores e bem mais elaboradas do que as histórias que compõem a morte. No retorno, nós tivemos o surgimento de 4 personagens alegando que eram o Superman. Nós tivemos o Super Cyborg, o Homem de Aço, o Superboy e o último filho de Krypton. Cada um deles trazendo um aspecto diferente do Superman.
Conforme a trama avança, nós vamos descobrindo quem é quem e o retorno do herói se dá de forma bombástica. Mas eu não vou dar spoiler e não vou entregar a forma como ele volta. Leia, porque a história de fato é bem bacana. A morte do Superman mudou toda uma linha editorial, não só da DC Comics, como de toda a indústria de história em quadrinhos. Dentro da DC, ela influenciou a editora a fazer experimentos semelhantes com outros medalhões da empresa. Então logo depois nós tivemos a queda do morcego, onde o Batman ficou paraplégico. Tivemos também a Lanterna Verde, que enlouqueceu e virou o vilão Parallax logo após ter a sua cidade destruída durante o retorno do Superman. Tivemos também a Mulher Maravilha perdendo o título dela para Artemis e criando assim uma nova Mulher Maravilha. Tivemos um Aquaman mais violento e sombrio que perdeu sua mão e passou a usar um arpão no lugar. Enfim, a morte do Superman mexeu no status quo de vários personagens. E o seu reflexo na indústria também foi impactante. Porque depois dele, todos os heróis, sem exceção, todos os heróis dos quadrinhos morreram e depois voltaram. A morte do Superman foi adaptada em outras mídias. A primeira delas, uma animação para DVD, Superman e Doomsday, em 2008. Superman in battle. And for the first time, Superman. Clark. Alguns elementos de A Morte do Superman também foi adaptado no 8º ano de Smallville. A segunda adaptação foi no sensacional Batman vs Superman, dirigida pelo visionário Zack Snyder. Mas o filme, principalmente em seu terceiro ato, adapta alguns elementos de A Morte do Superman. What have you done? Por fim, em 2018, a Warner lança mais uma animação, dessa vez dividida em duas partes, A Morte do Superman. Essa sim, bem mais fiel à história original. We need you, Clark. Don't hold back or he'll kill. E chegamos ao fim de mais um programa. Ah, que chato, que desagradável, né? Mas logo logo estaremos de volta. Até lá, já sabe, se inscreva no canal, dá aquele like e comenta aqui embaixo se você já leu e o que você acha da morte do Superman. A sua opinião é muito importante pra gente. Vou ficando por aqui, do Alto e Avante. Até mais.